Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula de história de hoje. Hoje vamos ver o conteúdo Independência do Brasil. Essa é a famosa imagem, né? O famoso quadro que representa essa independência. Mas antes da gente adentrar o conteúdo, vamos desvincular um certo pensamento que muitas pessoas têm, que pensa que o Brasil, no dia 7 de setembro, proclamou a independência econômica. Não é independência econômica, foi uma independência política, porque Portugal, desde o momento que começou a explorar o Brasil, tirava daqui, levava daqui muitas riquezas para Portugal. Então não foi uma independência econômica, mas sim uma independência política. Então essa imagem representa, né, a independência. Cabe ressaltar e explorar essa imagem, falar que o artista que pintou esse momento, né, importantíssimo, ele colocou umas figuras aqui, acrescentou imagens que não estava naquele momento lá de independência, que essa casa foi anexado a esse cenário, não fazia parte. Esses agricultores aqui, ó, não fazia parte desse cenário. É a aproximação aqui, ó, do rio, do riacho, né, Ipiranga, aproximou muito do momento de independência. E fala também que Dom Pedro I, ele não estava montado num cavalo elegante, não. Ele estava montado num burrinho. Então, por que dessas variações de imagens? Isso aí é pelo fato do momento ser importante, né? Então, o quadro é para elevar a importância do momento. Então, por isso que alterou algumas imagens que eu falei, que vocês podem observar. Então, a história da independência do Brasil. A independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822. A partir dessa data, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. A proclamação foi feita por Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Outra coisa, antes da independência, Dom Pedro chamava apenas Dom Pedro. Após a independência, após Dom Pedro ser coroado imperador, ele ficou conhecido como Dom Pedro I. Então, antes da gente falar da independência, vamos estar relembrando o que aconteceu com o Brasil, né? Naquele período, com a chegada da família aqui no Brasil, o que foi alterado. Isso foi falado na aula anterior. Então, é apenas para estar relembrando. Então, aquele período ficou conhecido como o período joanino. Quais foram as medidas modernizadoras implantadas nesse período? A gente sabe muito bem que o Brasil ele foi elevado à condição de Reino Unido, né? Não ficou conhecido como colônia, mas pela permanência da família real aqui no Brasil, teve que elevar a colônia a reino. Teve a abertura dos portos, que sabemos muito bem que o Brasil começou a comercializar com diversos países, especialmente a Inglaterra, né? Que auxiliou o Brasil, os portugueses na travessia de Portugal para o Brasil. Houve construção de estradas, construção de banco, a criação do Museu Nacional, Biblioteca Real, a Escola Real de Artes e diversas outras coisas. Por que aconteceu isso? Isso é pelo fato da família real estar aqui no Brasil, então implantou melhorias para tornar o Brasil um ambiente melhor para a sociedade europeia se sentir mais à vontade, bem dizer assim. A família real está aqui no Brasil. A gente sabe que Napoleão Bonaparte ele já perdeu a guerra, muito bem. Mas a mãe de D. João VI, a Dona Maria, ela retorna a Portugal. E fica aqui no Brasil o Dom João,
o filho, né, D. Pedro e todos os outros familiares. Mas sabemos que a Dona Maria ela faleceu e o poder ele é herdado, né, de pai para filho. Então, quem é o rei no momento é D. João VI. E lá em Portugal começa a haver uma revolução, ficou conhecido como Revolução Liberal do Porto. Foi iniciada e reivindicava o retorno do rei português, ou seja, que Dom João VI retornasse a Portugal. Quem está reivindicando esse retorno da família real é a própria elite, os próprios burgueses, né? Que quer o retorno e quer que Portugal volte a ser como era antes. Para isso, precisava do retorno da família real. Então, qual era o objetivo aí dessa revolução? Revolução do Porto ou Revolução de 1820. O objetivo deles era expulsar os ingleses de Portugal, pelo fato dos portugueses ter comércios, né, ter contratos com os ingleses se acharam melhor o que? Residir em Portugal. Então, os portugueses aí pensavam que os portugueses queriam mandar em Portugal, para isso era necessário que a família real voltasse para Portugal para expulsar esses ingleses, para voltar àquele país que era antes. Objetivos da Revolução: obrigar o rei a regressar ao Brasil, né? Fazer com que o Brasil tornasse a situação de colônia, que retornasse, né, a situação de colônia, porque elevar o Brasil a reino, levaria o Brasil como se elevasse ao Brasil a situação de Portugal. Ou seja, os portugueses queriam rebaixar o Brasil à colônia, não queria deixar o Brasil como um reino, né? Que seria algo vinculado diretamente a Portugal, elevar, né? E tornou o Brasil um país mais elevado, uma colônia mais elevada. Aqui, convocar as cortes para aprovação de uma Constituição. Nesse período aí, Portugal não estava lá essas coisas, então precisava reorganizar Portugal, e para isso era necessário a permanência da família real lá em Portugal para administrar o país. D. João VI retornou a Portugal mediante essa revolução lá, né? Mas ele não levou toda a sua família. Ele deixou aqui no Brasil o seu filho, D. Pedro. E D. Pedro ficou aqui no Brasil como um príncipe regente. Porém, com a chegada do rei, né, D. João VI, a corte não ficou assim muito satisfeita, não, que queria que toda a família regressasse a Portugal, não somente D. João VI. Então, essa corte portuguesa começou a exigir a revogação das medidas implantadas no Brasil, que foi elevar o Brasil a reino, né? Queria que voltasse o Brasil a ser colônia. E essa corte portuguesa também começou a exigir o retorno do príncipe regente. E aí, o que D. João VI vai fazer? Ele começa a mandar cartas, né, para o Brasil, exigindo o retorno de D. Pedro. Porém, D. Pedro, ele gostou muito do Brasil e ele resolve não regressar a Portugal. E mediante a isso, no dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico, o dia em que D. Pedro decidiu permanecer no Brasil. Que fala aqui, Dia do Fico. D. Pedro não acatou as determinações feitas pela coroa portuguesa, que exigia seu retorno para Portugal. Em 9 de janeiro de 1822, D. Pedro negou o chamado e afirmou que ficaria no Brasil.
Dom Pedro I sabia muito bem que ele estava comprando briga com os portugueses, especialmente com o seu pai, por ele não acatar aquela determinação, aquele chamado, né, que era regressar a Portugal. Referente a isso, Dom Pedro I, ele já estava pensando em quê? Em declarar a independência. Então, ele declarando a independência política do Brasil, ele não tem que dar satisfação ao seu pai e nem à corte portuguesa, e ele pode permanecer aqui no Brasil. Então, ele começa a criar algumas medidas, né? Medidas pré-independência. Então, como fala aqui, logo após o dia do fico, o dia em que Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil, Dom Pedro I tomou várias medidas com o objetivo de preparar o país para o processo de independência. Ele organizou uma marinha de guerra. Se porventura Dom João VI decidisse declarar uma guerra, a marinha já estava preparada, né? Convocou uma Assembleia Constituinte para criar leis que regem, né? Que ajuda a governar o país. Determinou o retorno das tropas portuguesas, porque essas tropas atendiam o comando de Dom João VI. Então, ele decidiu o quê? Mandar de volta essas tropas para Portugal. E ele também, ele criou esse tal de cumpra-se. O que foi esse cumpra-se? Então, todas aquelas medidas que vinham da coroa portuguesa, ou seja, que saía lá de Portugal, que era para chegar aqui no Brasil, e o Brasil acatasse, né? Então, Dom Pedro, ele criou esse cumpra-se. Essas medidas iriam passar primeiramente pela mão dele, e se ele achasse bem, aprovava, e se ele não gostasse, não aprovava. Ele visitou, Dom Pedro, né? Visitou algumas regiões que estavam assim, não estavam muito calmas, né? Os ânimos estavam nas alturas pela administração, pela política aí da família real aqui no Brasil. Ele visitou para acalmar a essas regiões, que foi especialmente São Paulo e Minas Gerais. Ele tentou acalmar a população para que não houvesse revoltas, né? Sendo que em algumas partes do Brasil aí começou a haver algumas revoltas pelo fato da política portuguesa. A população não está satisfeita com a política portuguesa. Então, aqui, a proclamação de independência. Ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro I recebeu uma carta da coroa portuguesa que exigia seu retorno imediato para Portugal e uma ameaça de recolonizar o Brasil. Diante dessa situação, Dom Pedro deu seu famoso grito às margens do Riacho Ipiranga: independência ou morte. E a gente sabe que houve, né? Ocorreu a independência política do Brasil. Então, no dia 7 de setembro de 1822, houve a proclamação da independência política, gente, não econômica. Independência política do Brasil. Aí, novamente, a famosa imagem que representa essa independência, né? Então, pós-independência, o que vai acontecer? Então, Dom Pedro I foi coroado no final do ano, né? Ele foi coroado como imperador em dezembro. Então, a partir daí não é mais Dom Pedro, é Dom Pedro I. Por mais que eu falei diversas vezes aí anterior como Dom Pedro I. Peço desculpas. Isso aí é uma imagem, né? Agora, no momento, não vem na mente o nome dessa novela que representou muito bem a chegada da família real aqui no Brasil e como que foi esse primeiro reinado aí, cheio de conturbações, segundo reinado também. Então, quem assistiu essa novela sabe muito bem do que eu estou falando. Beleza. Dom Pedro I proclamou a independência. E aí? Dom João VI, ele vai aceitar assim do nada, sem receber nada em troca? Não foi bem assim, não.
Para Portugal reconhecer de fato a independência do Brasil, Dom Pedro I teve que pagar uma indenização. De fato, essa indenização foi paga em 1825, 3 anos, né, após a independência. Então, 3 anos depois que Portugal, de fato, reconheceu a independência do Brasil. E para isso, o Brasil teve que desembolsar 2 milhões de libras esterlinas. Mas o Brasil tinha esse dinheiro para pagar essa indenização, para de fato Portugal reconhecer a independência? O Brasil não tinha. E esse valor hoje é estimulado em média a 1 bilhão, que naquele período Dom Pedro I pagou para Portugal de fato reconhecer a independência do Brasil. O Brasil não tinha esse dinheiro. Aí, o que o Brasil fez? Pegar emprestado de quem? Adivinha? Vocês sabem muito bem. Inglaterra, exatamente. Então aí foi o início aí, daquela famosa dívida externa brasileira, exatamente. Então, com o pagamento, né, dessa indenização, foi feita a assinatura do Tratado de Paz e Aliança, ou seja, o reconhecimento de fato da independência do Brasil. Portugal reconheceu de fato a independência. E aqui, em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, ocorreram revoltas comandadas por portugueses, contrárias à independência do Brasil. Essas manifestações foram duramente reprimidas pelas tropas imperiais. O que isso aqui está falando? Porque em algumas regiões do Brasil estava residindo diversos portugueses, né? E esses portugueses não queriam que o Brasil tornasse independente. Então, eles começam a fazer algumas manifestações. Dom Pedro I, ele não fica para trás, não. Ele vai reprimir com todas as forças essas manifestações. E, mediante a isso, gente, começa o primeiro reinado, que é de 1822 a 1831, que é o conteúdo que a gente vai estar vendo na próxima aula, ok? Então, até o nosso próximo encontro, meninos e meninas!